Seu nome ecoa através dos séculos, sinônimo de honra, magia e um reino dourado perdido. É a história de um jovem que, ao retirar uma espada de uma pedra, provou seu direito de nascença e se tornou rei. Guiado pelo enigmático mago Merlin, ele construiu o castelo de Camelot e uniu os nobres cavaleiros do reino em uma irmandade de iguais ao redor da Távola Redonda. Ele empunhou a espada mística Excalibur, presente da Dama do Lago. Ele amou a rainha Guinevere, foi traído por seu melhor amigo, Lancelot, e liderou seus cavaleiros na busca pelo Santo Graal. E no fim, travou uma batalha trágica contra seu próprio filho, Mordred, desaparecendo na névoa de Avalon, com a promessa de que um dia retornaria. Esta é a lenda do Rei Arthur, a história que todos nós conhecemos. Mas, por trás do brilho da armadura e da magia de Merlin, existiu o homem de verdade? Para encontrar a resposta, precisamos deixar Camelot para trás e viajar para o mundo sombrio e violento onde essa lenda nasceu. Nossa busca começa no século V depois de Cristo. Por 400 anos, a Bretanha foi uma província do Império Romano. Tinha estradas, cidades, vilas e uma população cristã e civilizada que falava latim. Mas o império estava em colapso. Por volta do ano 410, as últimas legiões romanas foram retiradas para defender Roma, e a Bretanha foi abandonada à própria sorte. O que se seguiu foi o caos. Sem o exército romano para protegê-los, os romano-britânicos se tornaram presas fáceis. Do leste, através do mar, vieram ondas de invasores pagãos. Os anglos, os jutos e os saxões. Eles pulavam, queimavam e conquistavam. As cidades romanas foram abandonadas. A sociedade entrou em colapso. E a Bretanha mergulhou em um período de guerra constante e pouquíssimos registros escritos. A verdadeira idade das trevas. É neste mundo de fogo e espada que a Bretanha precisava, mais do que nunca, de um herói, um líder de guerra, capaz de unir os reinos britânicos e resistir à maré saxã. E é aqui que encontramos as primeiras pistas do verdadeiro Arthur. Se Arthur foi uma pessoa real, ele deveria ter deixado algum rastro nos poucos documentos da época. A primeira testemunha que temos é um monge chamado Gildas, que escreveu um sermão por volta do ano 540. Em meio a esses eventos, Gildas descreve a invasão saxã e lamenta a fraqueza dos líderes bretões. Mas ele menciona uma grande virada, uma vitória esmagadora dos bretões na Batalha do Monte Badon, que garantiu um longo período de paz. Mas aqui está a parte crucial. Gildas nunca menciona o nome Arthur. Temos que avançar quase 300 anos para encontrar o primeiro registro de seu nome, em um manuscrito chamado Historia Britannica, compilado por volta do ano 830, por um monge galês chamado Nennius. É aqui que Arthur finalmente aparece. Mas Nennius não o descreve como um rei. Ele usa o termo em latim, dux bellorum, que significa líder de batalhas ou general. Segundo Nennius, Arthur era um comandante militar que lutava pelos reis dos bretões, liderando um exército móvel de cavaleiros. Nennius então lista 12 batalhas que Arthur teria vencido, culminando na vitória do Monte Badon, onde ele teria matado 960 homens com suas próprias mãos. Outra crônica galesa, os Annales Cambriae, do século X, adiciona 2 informações. Ela dá uma data para a Batalha de Badon e menciona a Batalha de Canla, onde Arthur e Medrawd caíram. Então, o que esse códice histórico nos diz? Que o Arthur, da história, se existiu, não era um rei de um reino unificado. Ele era muito provavelmente um comandante de guerra romano-britânico. Um cristão lutando contra pagãos, que liderou com sucesso a resistência contra os invasores saxões por um tempo. No final do século V e início do VI, como então, esse general obscuro da Idade das Trevas se transformou no rei mais famoso da literatura. A transformação aconteceu séculos depois, e foi obra de escritores. O principal arquiteto da lenda foi Geoffrey of Monmouth. Em sua História dos Reis da Bretanha, escrita por volta de 1136, ele pegou as poucas frases de Nennius e as expandiu em uma biografia épica e, em grande parte, fictícia. Foi Geoffrey quem introduziu o Morgulmoen, o pai de Arthur Uther Pendragon, a história da concepção mágica de Arthur, e o transformou em um rei poderoso que não apenas unificou a Bretanha, mas conquistou quase toda a Europa. Seu livro foi um best-seller medieval e se espalhou por todo o continente. A lenda então cruzou o Canal da Mancha e chegou à França. Lá, poetas como Chrétien de Troyes pegaram a história de Geoffrey e a refinaram,
adicionando os elementos de cavalaria, romance e amor, cortes que definem a lenda hoje. Foram os franceses que criaram a Távola Redonda, o personagem de Lancelot. O caso de amor adúltero com a rainha Guinevere e a nobre busca pelo Santo Graal, o guerreiro bretão, havia se tornado um rei romântico e cristão. Finalmente, no século XV, um cavaleiro inglês chamado Sir Thomas Malory, enquanto estava na prisão, escreveu La Morte d'Arthur. Ele compilou todas essas histórias galesas, inglesas e francesas em uma única e vasta obra, criando a versão definitiva da lenda que inspira livros e filmes até hoje. Então, o rei Arthur existiu, o rei de Camelot, com sua távola redonda e sua espada mágica Excalibur. A resposta, baseada na história, é quase certamente não. Ele é uma criação literária, um personagem que evoluiu ao longo de 1000 anos para atender às necessidades de cada época. Mas, escondido sob camadas de mito e romance, provavelmente existiu um Arthur real, um general romano, britânico, cuja liderança em uma era de escuridão e desespero foi tão inspiradora que sua memória sobreviveu. Ele se tornou um símbolo, um ideal de justiça, de liderança e de uma era de ouro perdida que os bretões ansiavam recuperar. A lenda do rei Arthur é talvez o maior exemplo de como a história pode se transformar em mito e como, às vezes, o mito pode se tornar mais importante e poderoso do que a própria história. Ele é, como diz a inscrição em seu túmulo lendário, Rex, Condom Rex Futurus, o rei que foi e o rei que será.